Olá, Pedro Fonseca. E aí, Luanda, tudo bem? Tudo bem? Verdade que você tem um dilema hoje aqui? Nossa, que dilema, gente. Vamos nessa? Vamos começar pela vinheta e já cair, né? Vamos nessa. Solta a vinheta, Cabode. Dilema vem do latim. São duas premissas, pontos de vista contrários. E aí, ao ceder ou negar uma delas, se chega a um novo lugar, Um problema que é um confronto entre duas soluções. no dicionário hipster, treta. Situações embaraçosas. Dilema É um problema a ser resolvido, ou não. a ser entendido. Putz, discordo. É? Então temos um dilema. Bem-vindas e bem-vindos. Esse é o Dilemas. Podcast com Lua Barros. E Pedro Fonseca. Nossa senhora, posso ler? Por favor. Sabe que o título do e-mail é Dilema GG. É verdade, é realmente um dilema GG. Bom, abre aspas, vou ler aqui, viu, gente? Preste atenção. Meu nome é Valentina e primeiro gostaria de agradecer por tanto amor que vocês emanam e nos dá uma certeza de luz no fim do poço para esse momento de trevas que o Brasil está passando. Muito bom. Segundo lugar, Lula livre. Lula livre. Terceiro, vem aí o meu dilema. Quando estava ainda na faculdade, eu me relacionei com o Enzo 1. Anotem aí. Ficamos juntos um tempo e aí paramos de nos ver. 3 meses depois, conheci o Enzo 2 e estávamos ficando, quando descobri que estava grávida do Enzo 1. Então eu parei de ficar com o Enzo 2, mas ele nunca tinha parado de me procurar e saber como eu estava. Dei o espaço que eu precisava, mas estava ali, caso eu precisasse de algo. Procurei o Enzo 1 e contei tudo. Ele me induziu a tentar o aborto. Tentei, mas não funcionou. Já estava com 13 semanas. E aí desisti de tentar de novo, pois comecei a aceitar a ideia. Quando comuniquei para o Enzo 1 que não tentaria novamente, ele sumiu. Nos primeiros dias até conversava quando eu chamava, mas logo em seguida sumiu, mesmo. E o Enzo 2 sempre perguntando como eu estava, até que resolvemos nos encontrar e conversar pessoalmente. Contei tudo o que tinha acontecido e ele disse que gostaria de continuar comigo, que poderíamos tentar e ver se daria certo. Começamos a namorar, e aí ele, como homem que é, sempre cuidou muito bem de mim e do meu filho. Meu filho nasceu, eu registrei ele sem pai, por medo, mas o Enzo 2 sempre me apoiando. Fomos morar juntos, formamos uma família. Quando meu filho tinha quase 2 anos, registramos ele como filho do Enzo 2. Certo. E esse assunto nunca mais foi tocado por ninguém. Meu filho hoje tem 2 anos e 6 meses e o Enzo 1 resolveu aparecer, me mandando uma mensagem para saber se o filho era dele ou não. Disse que não era, que era do Enzo 2, por medo dele reivindicar algo. O Enzo 2 é super responsável com todas as suas obrigações de pai e marido. Escuta o podcast de vocês. Porra, colocou como... Olha só, vou ler... Não. O Enzo 2 é super responsável com todas as suas obrigações de pai e marido. Escuta o podcast de vocês. Realmente é um cara muito legal. Pô, que cara bacana. É feminista, Lula livre, um homem que eu admiro e amo muito. Mas aí que tá o dilema. Não pretendo contar pro meu filho que ele foi rejeitado pelo pai biológico ainda na minha barriga e que Enzo 2 é seu pai adotivo. Estou errada? Obrigada novamente por tanto. Olha, eu acho que a gente pode resolver. Valentina. Acho que a gente vai. Eu tenho um cara de boazinha, gente, mas eu sou bem direta, assim. Né? E a pergunta dela, a pergunta da Valentina foi super direta. Ela contou o caos. Contou todo o caso e perguntou: tô certa ou tô errada? Não, ela perguntou, tô errada? É, Aí você responde, tá errada. por que tá errada, amor? Me conta. Cara, porque mentira, mesmo que seja mentir em nome do amor, em nome da proteção, tal, mentira é um negócio que, né, tem perna curta. É o melhor ditado do planeta, é esse, assim, mentira tem perna curta. E as mentiras familiares, elas são aqueles ossos que não dá pra esconder. Você acha que esconde perfeitamente, aí o tempo passa, aí as décadas passam, e os anos passam. E uma hora Vem à tona. vem à tona. E aí vem à tona carregado de muita raiva, de muita mágoa, de muita dor.
é melhor a gente lidar com essa questão agora e essa criança crescer entendendo qual é a dinâmica familiar em que ela existe, né? E ela ter a oportunidade de ressignificar isso com muito amor desse Enzo 2, que é o pai, né? Do que achar que tá tudo bem um belo dia, porque esse dia chega. Sim. O Enzo 1 vai vê-lo crescendo, vai bater na porta um dia. Exato. Mas e como é que ela lida com esse ódio? Porque deve ter um ódio aí, uma raiva que é... Cara, o cara sumiu, virou as costas pra ela. O cara... Tem vários pontos aí. O cara, quando soube que ele era o pai, ele sugere que ela aborte, né? E ela tenta. E o aborto não funciona e ela diz, não, vou continuar com essa ideia, vou segurar minha onda, porque eu consigo segurar minha onda e segue em frente. Ela tenta manter contato com esse cara, tenta de alguma forma, mesmo já entendendo que o cara não queria papo, criar esse vínculo. O cara volta um tempo depois que o filho nasce perguntando, eu acho esse... Não, é porque é muito escroto, né? Assim, são aquelas histórias surreais que você acha que não, 2019 não acontece mais, 2020 aí, daqui a 2 semanas, e super acontecem, né? Esse homem que se ausenta absolutamente da responsabilidade de ser pai e não banca. E assim, ok que você não quer se relacionar mais com a pessoa, mas Sim, uma criança, ela não tem nada a ver com isso, né? Sim. Você pode ser pai mesmo sem ser marido da mãe dos seus filhos. Sim. Aliás, homens, anotem isso, porque parece que vocês, né, não aprenderam essa lição. Mas, e óbvio que tem muita dor, mas essa é a história dela e essa é a história do filho dela. Sim, entendo. A história do filho dela não é a história de um pai que assumiu tudo. Essa é a história de ele tem um padrasto que assumiu tudo, que pode chamar de pai, como quer que seja, mas assim, tem outra figura na história dessa criança que não dá pra pagar. Olha, eu fico super dividido, sabia? Eu não... ao contrário de Lua, gente, eu não consigo ir direto assim pra resposta não, viu? Escorpião versus câncer, né, gente? Eu tô aqui pensando... eu vou te contar o que é que bateu no meu coração quando eu li esse dilema dessa Valentina. Eu fico sempre tentando fazer o exercício. Será que eu fico fazendo constelação familiar sozinho? Eu acho que é isso, sabia? Eu acho que eu aproveito o dilema de fazer uma constelação familiar. Não, porque se você fizesse constelação familiar, você saberia que mentira não dá certo. Não, mas não é sobre a mentira, mas eu fico tentando ver os papéis nessa engrenagem. Então, o cara, o Enzo 1, que é o pai biológico da criança, ele some, desaparece, se ausenta. Ele sabe que ela tá grávida. Sim, papelão. Certo? Certo. Beleza. Vem um cara muito legal, que ele não é um cara muito legal simplesmente pelo fato dele estar sendo legal com o filho dela, ou dele ter sido legal. Ele foi legal desde o começo. Ele foi legal desde o começo. Um cara que provavelmente nasceu legal. Sim. Inclusive, coisa rara. O cara nasceu legal. Tem esse cara legal que tá sempre preocupado e cuidando, né? E querendo saber como ela tava. Que se depara com essa história dela e deixa claro isso, que não, ok, sei que é a tua história, mas eu tô disposto aí contigo. Amo você, vamos junto e tal. Eles constroem essa relação familiar e chega uma hora... Ama esse filho. Chega uma hora que ela bom, quando o filho nasce, ela registra ele sem pai. Porque o Enzo 1 não deu as caras em nenhum momento, participou de nada, não acompanhou as durezas da gravidez, Sim. Parto, puerpério, falamos sobre isso recentemente. Mas esse cara chega e diz assim, não, tô contigo. Aí esse tô contigo se transforma numa coisa que é essa relação familiar construída. E nessa relação familiar construída tem esse amor, que não é biológico, mas é o amor por aquele filho dela e que ele... passa a ser filho dele. E que ele se coloca no lugar afetivo, digamos assim, de um pai. Mesmo ele sabendo... É lindo isso, claro, né? Claro. E ele é o pai dessa criança. Ele é o pai dessa criança. É aí que bate a minha...
Sabe, a minha angústia, assim, de dizer, caramba, eu não sei que resposta dar pra um dilema desse agora de cara. Eu vou saber até o final do episódio. Porque eu penso muito nesse Enzo 2. Esse Claro. cara que tá ali como pai. E imagino o tamanho também desse... Mas também penso no futuro, no percalço dele depois de ter construído a relação e de ter ouvido essa criança. Realmente criar vínculo com ele. Vínculo de filho. E Se no aí- futuro essa mentira perdura, eu tô colocando nessa hipótese, Sim, né? A é. mentira perdura, e aí chega lá na frente, mas esse filho descobre que tem esse pai biológico e por alguma razão ele se conecta com esse pai. Mais uma vez, hipóteses. E aí como esse Enzo 2 fica, já que teve essa máscara? Ou não, ou o menino só também se apega à dor que ele vai sentir de descobrir que os dois, tanto o pai quanto a mãe, mentiram pra Mentiram pra ele ele o esse tempo tempo todo. todo, né? Isso é grave. É óbvio que não é uma coisa fácil, assim, simplesmente, vou contar, vou falar aqui a verdade pra esse menino. Primeiro, talvez você não saiba nem como contar, já que essa criança tem um pai que é super presente, que tá ali o tempo inteiro e que ele, como é que ele vai entender que não é pai? Mas vai. Se a gente se dispõe a contar a verdade, a gente encontra um caminho que é um caminho que é o que a criança alcança naquele primeiro momento, e depois você vai se aprofundando, e olha quando ela fala, né, assim, como é que eu vou falar pra ele que ele foi rejeitado? Essa é a dor dela, Sim. A dor da rejeição é ela é ela que que sente. sente, com toda razão. Com toda razão, uma rejeição, uma dor válida, foi de fato uma rejeição, mas essa é a história dela, porque o filho, na verdade, tem uma história de amor, de aceitação, né, pelo pai que escolheu ser pai dele, que é o Sim. Enzo 2. Então, como essa narrativa vai ser passada adiante, ela pode ser passada não com dor, mas com amor, né, com um olhar para assim, olha, teve um cara que escolheu ser teu pai. E isso é muito lindo, isso é muito legal, isso é muito especial. Eu ia contar uma história, mas vocês já sabem que eu sou muito ruim de contar história. Lá vem, gente. Esse vai ser o novo quadro do Dilemas, que é histórias que Lua começa e não sabe como termina. É isso? Não, é isso que É isso. Não, mas era uma história. Alguém me contou também, não vou lembrar quem me contou, de uma menina que era amiga de sala dessa pessoa que me contou a história, e que a mãe dessa menina fazia de tudo para o tempo inteiro exaltar essa menina e diminuir as coleguinhas. Então, Valentina, vou chamar de Valentina. Valentina era, assim, a mais bonita, a mais inteligente, a mais maravilhosa, a mais especial. Valentina tinha 2 irmãos mais velhos, que os meninos não serviam pra nada dentro de casa, e só quem prestava dentro de casa era essa Valentina. E aí, a mãe de Valentina decidiu se mudar para o Lago Sul, que é um bairro nobre aqui de Brasília, porque Valentina precisava estar cercada de pessoas que fossem tão, né, poderosas e incríveis quanto ela. Ela queria garantir um futuro para Valentina, nos vizinhos, nos amigos da escola. Então, Valentina se muda para uma escola no Lago Sul, a família se muda para o Lago Sul, e Valentina está lá com 15 anos. Um belo dia, Valentina ouve uma discussão dos irmãos, dos pais, e descobre que Valentina era adotada. Valentina pega a mochila da company dela e cai no mundo e nunca mais aparece. Tô calado, mas tô com o olho arregalado, viu? Essa história foi aqui em Brasília. Essa história foi verdade. Eu não vou lembrar quem me contou, mas eu Aí ela ouvi, nunca mais volta. Nunca mais volta. Me senti enganada, tô indo embora. Vocês que fiquem aí com os problemas de vocês exatamente. nessa porra desse Lago Sul. Exatamente. E eu vou me embora curtir a vida onde é mais feliz aqui no Distrito Federal. Exatamente. Valentina foi-se embora, nunca mais deu notícia. Essa mulher adoeceu, essa família se desfez. E, bom, enfim, isso é uma história, né, de mentiras que são contadas, que são perpetuadas nas famílias, como se nunca esse segredo fosse revelado. Uma história dessa, vocês devem saber, já me coloca na balança do lado de vamos contar essa história aí, Valentina, pro filhão, né? Agora, deixa eu perguntar um negócio. Ele tem 2 anos e 6 meses. Essa narrativa para contar para uma criança de 2 anos e 6 meses, ela é um pouco impossível.
de ser contada com tanta transparência. Ai, não sei. Não, pera. Não vai chegar. Então, senta aqui. Teve uma coisa. Você tem 2 anos sem medo. Joaquim. Imagina, Joaquim. a gente senta com o Joaquim dizendo assim: Joaquim, senta aqui. É um negócio. É o seguinte, eu sou muito legal contigo, mas eu amo você. Você é meu filho, mas você não é meu filho. Tem Joaquim com 2 anos e 6 meses, ele vai ouvir essa história e vai dizer: tá, mas eu quero mais sopa. Ele não registra. Ele não registra isso e transforma numa... Claro que ele registra, Peu. Não, pera, calma. Não, mas ele registra, mas ele não entende. Ele Exatamente. não lida com essa emoção. Não, exatamente. Mas isso é que é maravilhoso de criança. Isso é que é maravilhoso. Você tem a possibilidade de construir essa narrativa de um jeito lindo. De ir contando à medida que o interesse vai surgindo ou que as pistas vão aparecendo na vida. Porque a vida vai se encarregar de colocar pistas. Né? Um dia esse homem vai aparecer na porta da escola. Sei lá, Deus me livre. Mas assim, coisas podem acontecer. Mas aí você acabou com a minha questão que eu ia colocar, que era... Eu tava tentando ganhar tempo, viu, Valentina, aqui, que era o seguinte... Mas será que não tem um tempo com ele um pouco mais velho para que essa história seja contada? Não? Não. E eu tô muito confuso, porque eu tô pensando que ele tem a idade de Joaquim, que é nosso bebê. Mas é isso. Que tá aprendendo agora, por exemplo, a fazer xixi no matinho. Mas veja só, acho que a gente tem esse marco de Joaquim, é maravilhoso para você entender como as coisas que são ditas para ele ficam com ele. Ele não necessariamente vai entender que ele que tem um pai que rejeitou ele, que ele tem um papai. Mas ele pode dizer, você pode chegar para ele, eu poderia chegar para ele e dizer assim: filho, você sabia que você tem 2 papais? Tem o papai Pedro e tem o papai fulano. Não vou me comprometer aqui, né? Dando nome a ninguém. Mas olha só, prezado ouvinte. Você Não, vendo uma escorpiana em ação, hein? Aqui no seu podcast. É uma beleza isso. Mas, sério, eu tô meio espantado com isso, porque, de verdade, essa referência de nós termos Um bebê da mesma idade da mesma que o dela, idade né? que o dela, me coloca nesse lugar de pensar, caramba, como é que você estabelece um diálogo sobre isso agora? E eu entendo isso, de dar pista. Você tem 2 pais, mas também, quando você coloca isso para uma criança dessa idade, pode ser que a única pergunta possível na hora dessa seja: cadê o outro pai? Sim, claro. E ele vai perguntar: não, papai, o outro papai não mora aqui. Quem mora aqui é o seu papai Enzo. Enzo 2. Enzo 2. Enzo 2 mora aqui. É. O E outro papai o não papai vem. Enzo 1, que é um traste, Mas sabe já o que fala que é um traste? Pode. Não, que não é fala. a alienação parental. Alienação parental também não pode. Mas sabe o que eu acho? De verdade, eu acho que as crianças, elas sabem das coisas. Eu acho que as crianças, elas sentem as coisas. Então, eu tendo a acreditar que uma criança ouvindo um negócio desse, ela não vai querer saber. Porque ela não dá conta de saber agora. Sabe? Então, ela vai ouvir Por não essa fazer informação. parte do repertório emocional, por várias coisas. Ou Repertório não, linguístico. ou por sacar mesmo que aquilo ali é demais pra ela. Então ela pode ouvir e ela pode não querer saber. Pedir a sopa. Pedir a sopa, exatamente, e a vida seguir. Porque, de alguma forma, juro por Deus que eu acho isso, assim, as crianças vão sacando, elas vão entendendo até onde elas vão com as informações. E aí, uma hora, isso pode virar realmente um questionamento mais profundo, de perguntar, eu quero saber onde é que tá esse pai que você tá me falando. Começa por aí. Lá na frente tem uma coisa que é: eu quero saber por que ele não tá aqui comigo. E aí vira uma... E aí pode virar várias coisas, a gente não sabe. Pode ser assim: putz, vou atrás desse pai. Putz, não quero nem saber desse cara. Esse cara não me quis. Ainda bem que tem outro pai aqui. Entendeu? Tudo pode acontecer. Mas você defende essa tese de que, construindo esse diálogo com a criança, ainda pequena, essa ideia vai se transformando numa ideia que é a verdade, que pode ser discutida abertamente nesse núcleo familiar, onde esse Enzo 2, que é pai, também faça parte da construção dessa verdade. Exatamente, olha que privilégio. Ela falou sobre a família? Não, ela não falou nesse contexto, né? Não. Porque também fico pensando quão importante é o apoio das pessoas que cercam esse núcleo familiar e que sabem dessa história. Porque certamente essa história não é uma história que somente a Valentina e esse Enzo 2 sabem. Ela tem as amigas dela, ela tem os parentes mais próximos com quem ela deve ter construído uma relação de dividir
O próprio Enzo 2 também do lado dele deve ter. Sim, Fica imaginando que dividido. tem. Porque aí, junto com o Enzo 2, pai, Tem a família do Enzo 2, né? Vem avós, provavelmente, vem tios, talvez, mas vem Pois é, primos. olha Vem, quanta gente sabe dessa história. ou seja, lá na frente. Tá pendendo muito pra eu dar minha resposta também aqui. Lá na frente é um sentimento de traição. Aquele eu fui o Geral. último a saber mesmo. Todos É. vocês sabiam, vocês são todos uns escrotos. Ninguém me contou. Ninguém me contou esses anos todos e agora eu vou pegar minha mochila igual a menina do Lago Sul e vou embora. Vocês fiquem com essa cagada de vocês. E aí, nesse caso, a mãe, caramba, acaba sendo a mais punida nisso tudo porque ela entregou com tanto amor, né? Essa história dessa família amorosa que ela construiu com Enzo 2, mas lá na frente isso pode se transformar em poeira, porque para ele o que vai ficar é esse sentimento de traição durante todo esse tempo. Exatamente. E aí a gente Tô tem essa quase capacidade. concordando. A gente tem essa capacidade, assim, né? Não importa, porque, assim, porque é óbvio que ela não faz isso por medo, por raiva, por rancor, por frustração, por dor, né? São os sentimentos que movem ela. Proteger esse menino de não sentir tudo isso que ela sentiu, porque afinal de contas Sim. esse cara é um otário. Mas ela não pode misturar o que são os sentimentos dela do que são as possibilidades dessa criança sentir. Então, apesar de dizer a verdade, da verdade te colocar de cara com todos esses sentimentos que são sentimentos difíceis de lidar, é também a sua liberdade, assim, você não precisa ter medo dessa figura que um dia resolva aparecer daqui a 15 anos e diga assim, cara, esse moleque é a minha cara, como assim não é meu filho? Né? Qualquer coisa. Então, assim, de verdade, a verdade ela é a libertação. E nos sentidos mais amplos. Sempre. Eu vou trazer aqui a primeira, não sei se vão vir outras, mas a primeira que me ocorre, suposta pergunta do ouvinte. Caboge, por favor, solta aquele bolero maravilhoso pra gente, vai. Quem sabe, talvez, suposta pergunta, se fosse uma vez, suposta pergunta do ouvinte. Bom, suposta pergunta do ouvinte é: essa construção foi feita então, na verdade, ela começa a dialogar com essa criança. Lá na frente, essa criança é uma suposição, mas é uma suposta pergunta do ouvinte. Essa criança maior estabelece um vínculo com esse Enzo 1, que desapareceu aí. E que um dia voltou a E aparecer. que um dia voltou a aparecer. Ou que essa criança, o adolescente lá no futuro, foi atrás, certo? Tá. E aí essa mãe, que batalhou para um caralho, pra estar perto, pra dar amor, pra dar afeto. Esse Enzo 2, que entra na vida dele como um pai, se vê numa situação que é esse cara que não contribuiu em nada com o processo de crescimento dessa criança. Esse cara aparece e essa criança, de repente, ela é isso, ela tá lá, ela fica uma semana com um, uma semana com outro. Ela pode escolher lá no futuro morar com o pai, o Enzo 1, esse pai Enzo 1, que é biológico, mas que não existe hoje. Então a gente olha para o futuro e vê essa situação. Essa é a minha história, suposta né? pergunta do ouvinte é: como é que faz? Como é que uma mãe, uma mulher reage diante disso? Essa é a história da minha vida. Eu sou filha, eu só não tive um outro pai necessariamente, né? Mas minha mãe me teve muito jovem, meu pai um pouco mais velho assumiu, registrou, mas nunca participou. Nunca. E aí eu, com 18 anos, de vez em quando trocavam as cartas, tinha uma comunicação muito nada, assim, simbólica. Quando eu tô ali perto de 18 anos, eu coloco na cabeça que eu digo, cara, meu pai vai morrer e eu não conheço ele, eu não, né, assim, nunca estive com ele, eu quero ir lá, quero ver. E minha mãe muito reticente, Lua, será, tal, não sei o que, mas me apoiando. Foi uma novela para descobrir onde ele estava. Ele sabia que ele morava em Goiânia. Eu tenho uma amiga que mora em Brasília há muitos anos.
E eu disse, não, eu vou falar com essa minha amiga e eu vou pra casa dela e eu vou encontrar com meu pai. Eu sabia que eu tinha 2 irmãos, porque eu já tinha recebido foto desses irmãos. E... Ai... Olha, que bom falar disso, hein? Venham conhecer, né, assim, meu pai, meus irmãos aqui em Brasília. E foi muito louco, foi muito louco, foi muito difícil. A gente teve um momento, né, rápido, tal. Eu conheci meus irmãos queridos, bem mais novos do que eu. E aí foi tão impactante que eu voltei de Brasília e eu fui direto do aeroporto internada no hospital com uma gastrite. Isso era julho. Meu pai tinha ficado de me ligar pra gente se encontrar novamente ainda em Brasília. Ele não ligou, então eu voltei pra Recife sem vê-lo novamente. Ele não cumpriu mais uma vez a promessa de me encontrar. E foi super impactante. Isso era julho. E aí, em novembro, no meu aniversário, já tipo 11 da noite, eu reunida com alguns amigos, meu telefone toca, é meu pai. E aí, eu digo, não vou atender, que saco, né? Não quero falar. E aí, as pessoas estão comigo, Lu, atende e tal. E aí, ali tem uma virada de chave, porque ali ele se mostra. Eu fazendo 19 anos, eu atendo o telefone, ele tem uma crise de choro. E ele diz assim, eu não dei conta de te ver, assim, de ver que eu não participei da sua vida, que ver que você já fez um bocado de coisa na sua vida e eu não tive ali. E foi foda, foi muito forte ali, aquele momento. E ali a gente inicia uma outra história da nossa vida. E é muito engraçado, porque meu pai hoje é um homem que faz parte da minha vida, né? O nosso casamento trouxe ele pra perto, o nascimento dos nossos filhos Sim. super trouxe ele pra perto, a nossa vinda pra Brasília trouxe ele pra perto. É uma história de resgate muito bonita, onde a gente quis, eu quis e ele quis também, porque às vezes não é isso que acontece, mas eu baixei todas as guardas de olhar pra ele e de entender que era aquilo que ele tinha pra me dar e ele tava ali querendo me dar alguma coisa. E eu penso na minha mãe, como é pra ela ver que ele faz parte, ver que ele tá presente. E ela é foda, porque ela não fala absolutamente nada. Sabe, assim, ela não precisa diminuí-lo pra eu saber que ele... Ela nunca fez isso, na verdade. Nunca. Mas é porque eu acho que quando ele tá perto, eu acho que de alguma forma deve doer nela. Porque assim, porra, eu fiz tudo isso sozinha, velho. Você nunca teve presente e agora você tá aí, né? Com as crianças, com os netos, curtindo os netos, tal, não sei o quê. E o fato dela não falar absolutamente nada, de não fazer nenhum tipo de reforço do que foi a história dela ou do que foi a dor dela, faz com que eu olhe para ela com muita admiração e faz com que eu olhe para o meu pai com muita compaixão. Porque no fundo, eu sei que quem perdeu foi ele. Olha, estamos dois aqui chorando. Eu já comecei a chorar de antes porque eu conheço essa história bem. E o que eu tenho pra dizer dessa... É isso, eu conheci Lua saindo da adolescência e entrando... Não, você me conheceu, eu tinha 15 anos. Não, mas a gente ficou mais próximo, um pouco mais pra frente, mas eu sabia dessa história. E eu vi isso acontecer, eu vi... eu sabia da sua vinda e dessa descoberta dos irmãos, do seu irmão pequeno contando piada, da sua irmã, né? Enfim, eu vi isso tudo. Essa coisa do sumiço dele de novo, mas depois ele ligando e assumindo isso que ele não tinha dado conta. Da mudança dessa relação de vocês, porque claro que aí no começo tinha a sua curiosidade, mas tinha todas as negações naturais por perceber que ele não estava ali. E que foram negações que tanto sua mãe
quanto sua irmã, quanto seu núcleo materno, sempre lidaram de um jeito muito sóbrio, vou usar essa palavra de sobriedade. Muito respeitoso. Porque era respeitoso demais. E É tão louco isso que eu tenho uma lembrança. Minha mãe, meu amor, né? Assim, o amor da minha vida, minha mãe. E eu queria, meu sonho era ser mãe solo. porque esse era o espelho, né? Era a minha referência, assim, eu não entendia pra que servia um pai. Assim, não fazia menor ideia. E não era que pai era ruim. Era que, assim, pra mim não cabia pai. Minha mãe era tão incrível, era tão foda no que ela fazia, que era isso. Assim, eu olhava pra ela e eu dizia, cara, é isso, ninguém precisa de pai. Eu tenho um episódio pra narrar disso, que é pra mim, que cheguei nessa história muito depois, mas eu tenho uma cena que eu vejo ela com clareza em detalhes, que é o dia do nosso casamento, em Olinda, na pousada do Amparo, lá no alto. Lua havia convidado o pai dela, mas tinha uma coisa aí que era... não sei se ele vem, mas havia uma tensão, porque sua mãe estava no outro casamento, né? Na época tinha uma leve tensão em relação Nossa, à presença eles dele. nunca tinham se encontrado. Eles nunca tinham se encontrado, né? Enfim, nunca tinham se encontrado. Há anos que eles não se encontravam. Mas ao mesmo tempo tinha uma alegria sua muito grande porque seus irmãos iam. É. E eu lembro de uma coisa que era, não, meus irmãos vêm, tá garantido, eles vêm, né? A gente tinha certeza absoluta. Né? A gente que fez isso acontecer. Os seus irmãos a gente tinha certeza absoluta. E o seu pai, apesar do convite, a gente não sabia, né? E eu lembro com toda clareza, na pousadinha do Amparo, o hall ficava lá embaixo, na altura da Rua do Amparo. As pessoas entravam por aquele lugar que era como se fosse um térreo, e aí tinham que subir aquele jardim enorme da pousada até chegar lá em cima onde era a festa. Mas eu lembro de eu estar na porta, recebendo os convidados, enquanto você ainda estava se arrumando e tal. Eu estava com o meu pai. Lembro da cena, meu pai estava de bengala, porque tinha sofrido um leve acidente. Então, meu pai de bengala do meu lado, quando de repente adentra aquela figura que eu nunca tinha visto. E quando ele passa pela porta, eu sabia que era ele que estava chegando. Eu olhei pro teu pai e olhei pro meu pai, que conhecia ele há tantos anos. E eles se cumprimentaram e ninguém precisou dizer nada, porque eu sabia que aquele era o seu pai. E eu abracei ele e eu só conseguia dizer para ele, que bom que você tá aqui, que bom que você tá aqui. Porque naquele momento, a presença do seu pai ali, num momento tão importante da vida da gente, me parecia ser um gesto muito nítido de reaproximação. Olha, eu tratei de beber tanto nesse dia que realmente eu né? Lua tava tão nervosa, e essa tensão dos encontros e tal, que foi mesmo. Rolou uma encheção de cara, não foi? No nosso casamento. Uma festa sem fim. Não, eu não podia... Na verdade, não havia carnaval até esse dia lá em Olinda. Nesse dia foi que começou. Eu não conseguia pensar nesse encontro, assim. E até hoje eu digo, ai meu Deus do céu, vai estar minha mãe e meu pai juntos. Hoje não. Não, eu fico mais tensa do que todos eles, né? Não, mas eles ficam já na boa. Foram tomar cerveja um dia desse. Super na boa. Não, ficam super na boa. Não, e de novo, eu tenho isso muito presente antes da gente casar. De que sim, existia essa figura paterna distante, mas que sua mãe, ela não contribuiu em momento algum para que você formasse uma imagem negativa deste abandono. Jamais. Era uma imagem que era, não, se você quer procurar o seu pai, não tinha isso, né? Então, ok, é a sua vida, faz parte da sua história, vai lá. E aí eu queria contar pra você, audiência, depois, Valentina, já a gente volta pra você, viu? Porque tem um pouco a ver aqui. Tem muito a ver. E aí o depoimento que eu faço é o seguinte, a gente casou, logo depois foi morar em São Paulo, ficou 10 anos na cidade de São Paulo, teve aquela rápida passagem em Minas, veio para Brasília. E o meu sogro, ele mora aqui do lado, em Goiânia. E quando a gente muda para Brasília, há 4 anos, acontece isso que ele já vinha sim
Desde né? João, desde o casamento, desde o né? casamento ele se fez presente. Sim. Com o João isso ficou mais forte, com Irene isso ficou ainda mais forte, com Teresa isso ficou fortíssimo. Lembro da gente em Pirinópolis, Sim. com ele ainda não tínhamos Joaquim, e ele ali com a gente, né? Já muito dentro da história inteira, mas a vinda da gente para morar em Brasília colocou ele num lugar que é a antítese desse abandono. Totalmente. Ele é um avô inacreditável. Ele é um super avô. Ele é um super avô. Ele é o avô que traz a porra de um boneco marionete e conta histórias com esse boneco para as crianças. Ele é o avô que, assim, sabe que tem um aniversário, que tem uma celebração, um almoço. Ele pega aquele carrinho velho dele, se pica de Goiânia pra cá, ou vem de ônibus, Sim. e chega sem aviso, e chega assim, com muito amor pra gente e pras crianças. Ele ama Lua de um jeito, vocês precisam ver. E eles dois se parecem que só a porra. Então, toda vez que eu vejo os dois, eu gosto de fotografá-los e tal, porque tem essa coisa da semelhança, inclusive física. E o que eu ia falar é que essa aproximação dele virou isso. Agora a gente aqui em Brasília, ele é o avô que se faz presente, que vem, não que sua mãe não venha, sua mãe tá aqui, minha mãe mora aqui em Brasília. Mas é que a presença dele, ele talvez seja o avô mais criança de todos. É. Eu acho que esse é o ponto, né? Ele é o avô mais criança. Então ele se mistura com as crianças, ele se embaralha com as crianças, conta história. E eu tô achando lindo você ter trazido isso. Super emocionante aqui. Já choramos, mas agora a gente tá recuperado. Que, em respeito ao que a Valentina trouxe, eu no começo eu tava pensando muito na questão do distanciamento de tempo. Que era que tipo de mágoa fica depois de uma... E aí, se a relação ela é mentirosa, se ela mentirosa, me perdoem essa palavra, se ela não é transparente desde o começo, se ela procura esconder um lado, quando a história completa surge para uma criança, para um adolescente, ou para um jovem ou uma jovem, e essa figura, que é o filho ou a filha, decide que quer saber quem é esse pai biológico, essa é uma outra história, que é a história desses dois personagens. Sim. E que a mãe não perde o lugar dela. Eu tava muito preocupado quando eu fiz a pergunta na dor da mãe. Mas... E agora quando você contou, desculpa interromper, mas quando você falou agora, inclusive da sua mãe e das dores elas existem mesmo, viu, gente? Pra gente aprender a lidar e se fortalecer, mas da maneira como a gente pode lidar com as dores, acaba no final com muito mais chance de se criar vínculos mais saudáveis, independente das distâncias que se ponham, independente de tudo isso. E tem uma coisa que eu acho que é muito importante falar, que assim, eu durante um tempo mais nova, era como se eu não pudesse viver aquilo em honra, em nome da honra, de honrar o amor que eu tinha pela minha mãe, assim, sabe? Como se fosse uma barreira. Uma traição com ela, né? Uhum. E foi muito bonito sentir, porque foi sentido, não foi dito, sentir a autorização da minha mãe de eu ir viver essa história. Sim. Que é minha. Sim, é sua história. Né? Não era mais a dela. Sim. Não era mais sobre ela, sobre a dor dela, sobre o abandono dela. Não, era a minha história. Então foi muito lindo isso. E tem uma percepção tão bonita agora te ouvindo falar sobre isso, que é: a gente não pode, nós, pais e mães, independente de como a gente se torna pai e mãe, tá? Enzo 2, tô falando isso pra você também, que deve estar nos ouvindo. Esses papéis que a gente ocupa, que a gente desempenha bem, que a gente entrega com amor, a única garantia que a gente tem é daquilo que a gente entrega. Exatamente. Então vamos entregar. Porque se há um outro amor que vem aí, que se desenvolva no futuro dessa criança por esse pai biológico, isso não significa que ele vai deixar de amar você, Enzo 2. Isso não significa que ele vai deixar de te amar, Valentina. Isso não significa que vocês vão se perder, talvez vocês vão se encontrar no outro formato. A gente só entrega, mas filho não é propriedade da gente.
filho precisa, sim, viver as suas próprias histórias. Suas próprias dores. Suas próprias conquistas, suas próprias descobertas sobre si próprios. Sim. O que é que essa criança tem desse pai biológico dela, que está no DNA, e que talvez seja invisível hoje, mas que apareça, que se manifeste, né? O que é que tem de uma relação futura dessa, hoje, criança com 2 anos e 6 meses, desse pequeniníssimo Enzo? De novo, tô olhando para Joaquim pensando nisso, que é assim, caramba, o que é... A gente não tem como garantir, eles não são nossa propriedade em nada. A gente não tem, a gente tem como ser margem, que é uma palavra que você usa sempre, mas a gente não tem como garantir que a gente vai construir cercas para proteger do mundo ou para trilhar um caminho. E essa coisa da mentira é isso, né? Eu me acho tão poderoso, tão onipresente, tão potente, que eu sou capaz de cercar essa criança, essa pessoa, para que essa mentira não atinja. Não, a gente não é. A gente não tem esse superpoder. No fundo, toda mentira é isso. É quando a gente se acha tão poderoso e que pensa que pode criar invisibilidade diante das coisas. Não tem como a gente criar invisibilidade das coisas. As coisas, elas, a partir do momento que elas existem, elas são visíveis. A gente tem que entender quem vai aparecer na história para vê-las, mas elas existem e são visíveis. Valentina, no começo eu estava muito em dúvida do que dizer, porque de verdade eu estava pensando, eu estava tentando olhar para essas dores que podem ser dores que você venha a sentir e que o Enzo 2 venha a sentir. Mas eu agora olho para isso e aí Lua traz a história dela e aí temos uma história que é uma comprovação muito linda, viva, de que a gente vai descobrindo esses lugares dos afetos e dos amores, sabe? Hoje vocês têm esse filho, Valentina e Enzo 2, que vocês entregam tanto amor e que ele está crescendo desse núcleo familiar regido por amor, e tomara que ele continue recebendo isso de vocês e vivendo nesse núcleo familiar. E que também isso não impeça que ele tenha outras relações afetivas. Exato. E de construção de amor e de, né? Bom, a sua pergunta era: tô errada? E eu acho que você tá errada. Com muito amor. Com muito amor. Você tá errando com muito amor, mas você tá errando. E que depois do que a gente colocou aqui e de eu partilhar a minha história e a gente falar sobre esse poder que a gente acha que a gente tem, né, de proteger da mentira ou da dor, não é verdadeiro, assim, não é real. Que você e que o Enzo 2 consigam encontrar um caminho leve para falar e colocar essa verdade que é sim pesada, mas que vocês tenham a possibilidade de contá-las de um jeito possível para hoje um bebê de 2 anos e 6 meses, amanhã uma criança de 5 anos, daqui a pouco uma criança maior de 10, um adolescente, um adulto, e que ele vá vendo em vocês esse lugar de verdade. Porque isso é maravilhoso, esse vínculo, ele é inabalável. E olha que legado poderoso vocês constroem para um ser humano. O legado dele entender que a verdade da história sempre prevalece e sempre ela pode fazer com que a gente se engrandeça. Ai, é isso. Nossa, não, mas espera. Não quero nem me despedir. Vamos ficar aqui conversando, gente. Por favor. A gente tem agradecimentos especiais para fazer, Luanda. O nosso Dilemas da semana passada foi recorde absoluto de audiência até aqui. E ele foi também recorde da quantidade de e-mails, mensagens, inbox, de coisas muito interessantes pra gente ouvir. Muito legal. Gente que se transformou. Foi muito interessante ouvir depoimentos de pessoas que, inclusive, vou citar uma, Valentina, que mandou um inbox dizendo assim:
eu fui essa pessoa e nunca tinha parado para refletir no distanciamento brutal que existe entre ser mãe de um ser humano e ser mãe de pet. Eu achei que de alguma forma, ou por alguma gracinha, leveza, eu usar essa terminologia podia ser aceitável. Obrigado por isso. E a gente é que agradece. As manifestações foram incríveis. Algumas manifestações de discordância que também são incríveis. Porque o espaço é para isso. Achei muito engraçado, porque assim, eu declaro voto, né, Lula livre, e nunca tinha ouvido nenhum desaforo. Assim, no máximo, deixando de seguir em 2, 3, 1, sei lá, 3, 2, 1. Mas mãe de pet foi mais polêmico do que Lula. Entendo, né? Isso, assim, algumas pessoas querendo falar da questão apenas semântica, né, do termo. Mas eu achei a discussão riquíssima, fiquei super feliz também. Foi incrível. Que esse de hoje sirva também. Tomara. Pra gente trazer. Essas histórias, elas são mais... Viu, Valentina, que trouxe o Dilema GG? Essas histórias, elas são mais recorrentes do que a gente imagina. Menina! Né? Olhe! Inclusive, se a gente abrir o livrinho aqui de anotações, a gente vai ter umas histórias bem parecidas. Nossa Senhora! Então que vocês fiquem bem. Outra coisa que eu queria dizer também, desculpa, hoje eu tô assim, porque eu já chorei, então... Outra coisa que também é muito bacana de receber é quando depois dos dilemas, as Valentinas e os Enzos estabelecem contato com a gente para dialogar sobre esse assunto e estender essa conversa. Então a gente queria agradecer também a quem faz isso. Muito obrigado. Vocês já sabem que para mandar dilemas, vocês podem escrever para luabarros@redeamparo.com.br ou oi@pedrinhofonseca.com.br. Escreve pra gente... Manda seu dilema. Dilemas não para nas férias. Não para. Vai ter dilemas de verão. Vai ser uma alegria. Vai ou não vai? Vai. Aliás, quem estiver vindo pro lado de Brasília, Chapada, durante o período agora de janeiro, das férias, fala com a gente. Estamos aqui. É isso? É isso. Ai, foi bom? Foi ótimo. Como Primeira vez que a gente chora. Tá vendo, Valentina, o que você faz? Gente, muito obrigado. Até a próxima quinta. Beijo, até quinta que vem. Beijo. Caboge, solta aquela vinheta marota de encerramento. Até já. Dilemas. Mostre os seus que a gente mostra os nossos.